Olá, sou Fernanda Nascimento Barbosa, aluna do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional da Universidade Federal de Juiz de Fora e vim apresentar meu estudo intitulado Controle Postural em Mulheres Destras durante Tarefas de Alcance e Preensão, sob orientação dos professores Marco Antônio Cavalcante Garcia, Tiago Lemos de Carvalho e Diogo Simões Fonseca. A lateralidade é um fator multidimensional que se manifesta em termos de preferências laterais e assimetrias de desempenho. A preferência lateral está associada ao costume de usufruir de um lado do corpo, independente do fato de este ser ou não o mais eficiente para o desempenho da tarefa. E as assimetrias de desempenho correspondem a uma performance superior com um dos lados do corpo em relação ao lado oposto. A literatura apresenta ao menos 4 dimensões da lateralidade: a manualidade, podalidade, ocularidade e auricularidade. O desenvolvimento da lateralidade é influenciado por muitos fatores, como influências genéticas, comportamentais e ambientais. Portanto, cada um desses fatores recebe maior ou menor importância de acordo com os autores. A predominância da preferência direita entre os seres humanos é uma característica amplamente observada, com uma tendência de 90% da população em favor do uso do lado direito do corpo para o controle de ações motoras. Em termos de comportamento motor, são nítidas as preferências e assimetrias de desempenho entre os lados direito e esquerdo. Nesse sentido, Seinborn sugere o modelo da dominância dinâmica para explicar as assimetrias motoras em humanos, na qual versa de uma capacidade superior do membro dominante em lidar com a dinâmica do movimento. A coordenação entre postura e movimento são essenciais para a funcionalidade humana e estão presentes na vida diária por meio da execução de movimentos. O movimento, embora vital, desencadeia perturbações na postura. Então, nesse contexto, nosso objetivo geral foi investigar o efeito de uma tarefa de alcance e preensão em diferentes condições no controle da postura ortostática. Objetivos específicos: mensurar o deslocamento do centro de pressão por meio da plataforma de força durante a realização de uma tarefa de alcance e preensão com o membro superior direito preferido e esquerdo não preferido. Mensurar as diferenças no deslocamento do centro de pressão entre as diferentes condições da tarefa de alcance e preensão para ambos os membros superiores. Trata-se de um estudo transversal. Os experimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora e as participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. A amostra de conveniência foi composta por 30 participantes do sexo feminino, com idade entre 20 e 29 anos, sem comprometimentos neurológicos, com preferência manual à direita, com índice de massa corporal entre 18,5 e 24,9, sem sintomas e distúrbios osteomusculares e sem dor ou desconforto muscular. Foram excluídas as participantes que não foram capazes de desempenhar a tarefa. Sobre os instrumentos, utilizamos o questionário de Edimburgo para avaliar a preferência lateral, utilizamos o Handness Questionnaire versão online, utilizamos o Nordic Musculoskeletal Questionnaire para a identificação de sintomas e distúrbios osteomusculares, utilizamos também o Self-Estimated Functional Inability Because of Pain para avaliar a presença de dor ou desconforto muscular. Também mensuramos os dados antropométricos e utilizamos o sistema de aquisição de sinais Bitrex, Balance Tracking System, para a avaliação do deslocamento do centro de pressão. Então, foram avaliadas as seguintes variáveis: área, velocidade, excursão na direção médio-lateral e excursão na direção antero-posterior. O experimento foi realizado sobre a plataforma de força, com a participante de olhos abertos, de pé, sem calçados, com os pés afastados aproximadamente na largura dos ombros, em uma posição confortável. A altura da mesa do setup foi configurado levando em consideração a cicatriz umbilical da participante e a distância da participante para a mesa foi correspondente a 1/3 do comprimento do braço direito.
O experimento foi composto por uma tarefa de alcance e preensão com 5 condições: meio para a esquerda, para frente, meio para a direita, esquerda para meio e direita para meio. Trouxe o vídeo da tarefa de alcance e preensão para mostrar para vocês. Para cada uma das variáveis descritoras de deslocamento postural, área, velocidade média, excursão médio-lateral e excursão antero-posterior, foi calculado o índice de simetria lateral. Então, índice de simetria lateral maiores que zero positivos correspondem a aumentos nos valores quando a tarefa foi realizada com a mão direita. E índice de simetria lateral menores que zero, negativos, correspondem a aumentos nos valores quando a tarefa foi realizada com a mão esquerda. Então, os valores de média e desvio padrão do índice de simetria lateral, ISL, são apresentados para a área, velocidade média, excursão médio-lateral e excursão antero-posterior. As diferenças entre o valor zero, que significa nenhum efeito de lateralidade, são indicadas por asteriscos, e as diferenças entre as condições são indicadas por letras minúsculas. Observamos de modo consistente para todas as variáveis maiores valores de ISL na condição meio para a esquerda, indicando maiores deslocamentos quando realizada com a mão direita, e menores valores de ISL na condição meio para a direita, indicando maiores deslocamentos quando realizada com a mão esquerda. Aumentos no deslocamento quando a tarefa se realizou com a mão esquerda também foram observados para as medidas de velocidade média e excursão antero-posterior na condição esquerda para meio. A excursão médio-lateral, por sua vez, foi maior quando se utilizou a mão direita nas condições para frente e esquerda para meio. O resultado mais consistente da comparação entre as condições da tarefa foi o aumento do índice de simetria lateral da condição para frente versus condição meio para a esquerda, indicativo de maior deslocamento postural quando a tarefa foi realizada com a mão direita, e a redução em meio para a direita, indicativo de maior deslocamento quando a tarefa foi realizada com a mão esquerda. Com exceção da excursão médio-lateral, a condição para frente parece não ser significativamente influenciada pela mão utilizada. Como conclusão, observa-se que uma tarefa manual dinâmica causa praticamente a mesma oscilação postural quando a tarefa é realizada com o membro superior direito e esquerdo. Então, embora os membros superiores preferido e não preferido apresentem distintas características de controle, os parâmetros relativos ao deslocamento do centro de pressão, que é um elemento crucial no estudo do controle postural, apresentaram um comportamento mais simétrico na comparação entre os membros superiores durante a realização da tarefa de alcance e preensão. Sugerimos que as disparidades observadas nas variáveis de deslocamento do centro de pressão entre as condições da tarefa estão associadas à direção do movimento, particularmente quando este atravessa a linha média do corpo. Muito obrigada.